Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a bobina, tá? Bobina feita de fio de cobre, tá? Normalmente esmaltado, você pode ver aqui, tá? Você pode ver uma toroide, você pode ver aqui um eixo de um motor, um motorzinho de corrente contínua. Você pode ver outra toroide, tá? Outra toroide, tá? Transformador. Observe aqui no transformador, ele tem uma parte de ferrite, tá? Esse é para baixa frequência, tá? Então tem transformadores que essa parte aqui, que é de ferrite, ela tem que ser um material especial para alta frequência ou baixa frequência, tá? Que conduz a alta frequência ou baixa frequência. Outro transformadorzinho para você ver, tá? Para transformar energia. Então a bobina, o fio enrolado, ela serve para gerar campo magnético, tá? Não serve como usar campo magnético como se faz no ímã. No ímã você tem o polo norte e o polo sul. Tá? O ímã é uma pedra chamada magnetita. Em volta dela tem linhas de força saindo do norte e indo para o sul. Tá? E dentro do ímã passa linhas de força do sul para o norte. São linhas fechadas. Tá? Você não vai ver, mas você sente quando, por exemplo, você aproxima uma parte, alguma coisa de ferro perto do ímã, ele atrai. Porque essas linhas de força estão presentes no ímã, atraindo, fazendo essa atração. Tá? Então, esse ímã, ele tem uma força nele. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fio, que a gente acabou de ver aqui, ó, e vai fazer o fio ter uma propriedade de ímã. Só que o ímã, ele não é forte. O ímã, ele tem até alguns ímãs que são feitos dopagens, ímãs especiais que tem um pouco de mais força, tá? Mas ele não, por exemplo, você não tem a possibilidade de ligar e desligar ele, tá? Você pode afastar ou pode aproximar, tá? Tem equipamentos que usam ímãs que se aproximam ou afastam, tá? Mas o nosso estudo aqui vai ser sobre ímã, fazer com a bobina, com o fio. Então o fio aqui você pode ver que ele está enrolado, tá? Então quando o fio está enrolado, ele produz um campo magnético dele. Quando você liga ele na corrente contínua, por exemplo, né, VCC, mais e menos, bateria, ele cria um ímã muito forte, tá? Então isso dependendo da quantidade de voltas que tiver. Por isso que a bobina, por exemplo, você pode dizer se o campo magnético vai ser forte ou fraco de acordo com a quantidade de voltas que você vai ter, tá? O tamanho do núcleo, o tipo de material, condutor, tá? Que está usando também tem outras coisas que faz. Nós vamos estudar a lei de Faraday. O que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday diz que um condutor, tá? O fio sozinho, assim, ó, sozinho o fio, se você passar uma corrente elétrica por ele, dentro do fio vai ter uma corrente elétrica e em volta do fio vai ter um campo magnético, como no ímã. Em volta do ímã tem linhas eletromagnéticas e dentro do ímã existe uma corrente também, tá? Ele circula uma corrente magnética dentro dele e por fora, do norte para o sul e do sul para o norte por dentro do ímã. São linhas fechadas. Então, como aqui é a nossa bobina, a gente vai fazer o que? A gente vai enrolar um fio num tubo, uma coisa metálica, tá? O fio é isolado, você pode ver esse verniz aqui, ó, ele é isolante. Ele pode encostar no que for, que ele não dá curto-circuito. Ele não vai entrar em contato com a parte do tubo, tá? Normalmente o tubo é revestido com plástico também para evitar curto-circuito. Mas por debaixo ele vai ter um ferro nele para ele poder fortalecer o campo magnético, tá? Por exemplo, então, quando circular uma corrente elétrica do mais para o menos neste fio que está enrolado aqui, ó, neste tubo, vai criar um campo magnético no fio, tá? Vai ter um no fio e reforçado, porque eles vão se fechar e vai ter um campo magnético por fora e no fio vai ter uma corrente elétrica. Então vai ter um campo magnético na bobina. Então a bobina ela pode ser usada para várias coisas. Eu anotei algumas coisas que eu me lembrei aqui. A bobina pode ser usada para motores. A bobina pode ser tanto corrente contínua como alternado, tá? Pode para o estator, o rotor também bobinado. Pode ser usado para tranca de portão. Você pode usar uma bobina para criar um campo magnético. Você pode usar a bobina para transformador. Você pode usar bobina em rádio de transmissão e recepção, tá? E internamente o circuito eletrônico precisa ter bobinas para criar ressonância, tá? Então a bobina ela é fundamental nos circuitos eletrônicos. Mas mais importante
nessa aula que nós precisamos entender é que o fio ele tem uma propriedade resistiva e tem também uma propriedade indutiva, que é a parte de indutância L. Então, o fio ele não é pura resistência. O fio ele é uma parte resistiva e uma parte indutiva, tá? Como mostra aqui, ó. A parte resistiva é a parte do fio. A parte XL é a parte de reatância indutiva que a bobina cria, tá? Porque a bobina ela cria uma reatância, uma oposição à passagem da corrente elétrica. Então, a resistência, quando se, por exemplo, do chuveiro, a resistência do forno, do ferro de passar roupa, ela é diferente da resistência da bobina. Por quê? Porque a bobina ela vai ter uma impedância Z. Ela é uma resistência que chama impedância, que é a parte R mais J. Então a parte real e a parte imaginária. A parte imaginária é a parte de indutância. Por quê? Porque a parte de indutância, XL, ela tem uma fórmula que chama XL é igual a 2 vezes π vezes F vezes L. A reatância indutiva da bobina ela vai depender da frequência e vai depender da indutância L, que é a quantidade de voltas do fio, do tipo de material que você está usando. Então a reatância indutiva da bobina, que é essa parte imaginária, ela vai variar. No nosso caso aqui, 60 Hz, você já vai saber. A indutância L vai ser o tamanho do fio, você vai multiplicar, você vai achar a reatância, a parte da reatância. Então a parte da bobina, a resistência da bobina vai ficar, por exemplo, tá? 10 J10, que 10 é a parte de resistência e J10 é a parte de reatância da bobina. Então a bobina ela tem reatância também, tá? Talvez para você que já sabe o que é números complexos, que é essa parte aqui da bobina, fica fácil. Para quem não conhece, vai começar a ter o começo aí, tá? E outra coisa, a bobina ela cria um problema também, não é problema, é uma defasagem da corrente. Então assim que você liga a bobina, ela já vai ter tensão nela, mas não tem circulação de corrente, tá? E no capacitor acontece um outro fenômeno, tá? Tem corrente e não tem tensão, então atrasa. Então esse atraso, tá, da corrente em relação à tensão cria um problema para os eletricistas que já sabem o que é fator de potência. A bobina ela cria o problema do fator de potência e tem que ser corrigido, tá? Chama reatância indutiva da bobina, tem que colocar capacitor para compensar essa parte aqui de XL. Mas focando na nossa bobina, no campo magnético, tá? Então o fio ele cria um campo magnético pela lei de Faraday. Uma corrente elétrica passando pelo fio cria um campo magnético em volta do fio, campo magnético em volta. E isso é aproveitado dando muitas voltas para fortalecer esse campo através da lei de Faraday, tá? Para poder fazer com que isso aqui funcione, tá? E depois vem Lenz também, né? Que a indutância L vem de Lenz, que é a lei de Lenz, tá? Que ela vai falar também sobre a bobina, vai te dar um entendimento correto de bobina. Bobina não é só enrolar fio, você vai ter que saber o diâmetro do fio, a quantidade de campo magnético que essa bobina produz, para que serve uma bobina, os problemas que causa a bobina nas linhas, tá? A reatância indutiva, a correção do fator de potência, o uso da bobina nos circuitos eletrônicos, tá? Para você que é eletricista, que se você não conhecer bem a bobina, você não vai nunca aprender eletrônica. E você que estuda eletrônica sabe muito bem que tem que saber bem essa parte de reatância, a parte desse problema aqui, para poder entender os circuitos eletrônicos. Quem não entende bobina não entende circuito eletrônico, não entende, tá? Quem não entende ressonância, tá? Então no circuito de corrente contínua, que como não tem frequência, então 2 vezes π vezes S vezes L. Então XL vai a zero. A reatância vai a zero, porque a frequência é zero. Então tudo que multiplica por zero dá zero. Então em corrente contínua tem essa parte aqui que o ímã fica mais forte. Outra coisa também é, para você que está começando aí na eletrônica, na elétrica, uma bobina ligada em corrente alternada, ela tem um campo magnético mais fraco. Por quê? Porque a corrente alternada, variando em função do tempo, ela tem um instante zero. E nesse instante zero, a bobina fica sem energia. Então o ímã vai a zero. Então ele pode soltar. Tá? Então aqueles guindastes, coisas que exigem muito
para segurar o campo magnético forte, é ligado em corrente contínua. Porque em corrente contínua, o campo magnético é contínuo nele, ele não fraqueja, ele não vai a zero. Ele não tem momentos de alto e baixo. A tensão cresce e abaixa, cresce e abaixa. E isso cria um campo magnético forte e fraco, 60 vezes por segundo, tá? No caso da frequência da nossa rede. Então, a bobina, você vê aqui, uma espira só, uma única espira, ela, quando ligada no mais e menos, ela cria um norte e um sul, igual um ímã, tá? E em volta dela cria linhas de força, tá? E por isso que é feito muitas voltas. Dado muitas voltas, para quê? Para poder criar um campo magnético mais forte. A Terra tem um campo magnético, e esse campo magnético, ele é como o campo magnético dos ímãs, tá? No centro dela tem o norte e o sul, e depois nós temos o sul e o norte geográfico da bússola que a gente usa para a gente saber a direção que está. Tá? A tensão na bobina é L, D e DT, variação da corrente em função do tempo. L é a parte de indutância, tá? A tensão nela vai ser isso aí. O que mais? Então isso aqui também já foi constatado por Tesla, tá? Que inventou da corrente alternada, corrente do motor, essas coisas aí, vem do Nikola Tesla, ele ajudou também, tá bom? Então para você que tá entendendo, você tem que começando aí, dar uma fortalecida na lei de Faraday, tá? Para você entender bem a bobina, entender a parte de bobina em corrente contínua, bobina em corrente alternada, bobina ligada em corrente alternada para fazer o motor, bobina ligada em corrente contínua para criar força de campo, tá? A fórmula de XL, 2 vezes π vezes F vezes L. Entender o ímã natural, o ímã artificial, que é a bobina. Entender a lei de Faraday, né? Envolvido a isso aqui tem Weber, tem Maxwell, tá? Tem Gauss, Lenz. Tem muitas leis, muitas coisas para definir esse campo magnético aqui da bobina, para definir perfeitamente. Tem muitos cálculos, né, de integral que definem essa parte aqui, tá? E aí você vai se aprofundando pouco a pouco até você conseguir ter um melhor entendimento sobre bobina, sobre campo magnético, sobre quantidade, sobre os sistemas, né? Tem a bobina, a toroide, eu já mostrei para vocês o transformador, né? O rotorzinho aqui, ó. Tudo isso aqui é calculado, quantidade de fio para criar o campo magnético, a força certa, né? E controlado também é o sinal. O sinal é muito importante, porque o sinal é que vai definir como que a bobina vai trabalhar. Se você mandar sinal corrente contínua, a bobina trabalha de um jeito. Se você mandar corrente alternada, a bobina vai trabalhar de outro jeito. Por quê? Por causa da nossa fórmula XL. Porque a fórmula, a reatância da bobina, ela vai variar em função da quantidade de voltas do fio, e diâmetro do fio, vai depender da frequência também, tá? A reatância da bobina vai depender dessa fórmula aqui. Se for em corrente alternada, se for em corrente contínua, não vai ter, né? Então assim você vai aprendendo o que é números complexos, que é impedância Z, tá? Que na maioria de quem trabalha com elétrica não sabe, não estuda impedância. É importante saber isso aqui para poder entender o que é fator de potência, entender como que a bobina funciona, né? E assim você vai se desenvolvendo, vai pesquisando e vai aprendendo essa lei aqui de Faraday. É muito importante que a gente que está estudando no colégio aí deixa passar batido, e aí depois não aprende perfeitamente os cálculos futuros, e vai ter que usar muito isso aqui. Lei de Faraday, lei de Lenz, lei de Gauss, lei de Weber, Maxwell, tudo está envolvido com o campo magnético, que vai definir o funcionamento das bobinas, onde ela é usada em todas as partes de circuitos eletrônicos, tá bom? Então fiquem com Deus, boa Páscoa para vocês, até mais, tchau, tchau.